Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um quadro falando de Espiritismo, comigo, Regis Silva, para o nosso grupo Face Espírita, para a nossa página e também para o nosso canal aqui no YouTube. Meus queridos, primeiramente eu gostaria de lhes agradecer pela atenção, dizer que eu não tenho o dom da oratória, né? A gente a gente mete a cara e faz porque assim tem que ser. Se nós formos esperar melhores recursos para darmos início a uma atividade em prol do bem, a gente jamais sairá do lugar habitual e comum. Isso eu aprendi com um grande sábio, o nosso professor Waldo Oliver. Pois bem, eu lhes convido hoje para refletir conosco a respeito de um tema um tanto quanto polêmico. E o tema que eu tenho hoje, que eu venho hoje, na verdade, lhes trazer para a nossa discussão e esclarecimento à luz da doutrina espírita é este: a vingança. Você já se vingou de alguém? Já desejou vingar-se de alguém? Né? Eu acredito que todo mundo aqui saiba que esse não é um sentimento bom, né? É um sentimento mau, ruim, que muito tem a nos denunciar quanto à nossa condição espiritual, de apego às questões materiais, a questão da vaidade e também do orgulho. Porque só quem busca vingança é aquele que deixou se ferir e ferir o orgulho. Pois bem, mas vamos, antes de entrarmos com mais ênfase no assunto de hoje, a vingança, vamos procurar saber o que é que diz a respeito da vingança aquele que também é chamado pai dos burros, o dicionário, né? Ato, a vingança é um ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano, diz fora vidita. Na verdade, quem se vinga, muitas vezes ele não tem certeza se realmente foi praticado contra ele um mal, e se esse mal que foi praticado contra ele ou contra alguém que é muito querido, ou muitas das vezes ele toma a coisa para si, sem nem sequer conhecer a pessoa que foi ofendida por outro. Enfim, tudo isso muitas das vezes não se tem certeza absoluta do fato, né? Tem um segundo significado também a respeito da vingança: qualquer coisa que castiga, castigo, pena, punição. Veja que o pai dos burros, como não sei se em todos os lugares do Brasil é assim, é dessa maneira que se refere-se ao dicionário, ele, ele diz respeito à vingança como sendo realmente um sentimento baixo, um sentimento inferior. E eu vos pergunto, será que esse sentimento ele é adequado para aqueles que se dizem espíritas ou que estão em constante construção para ser? Será que esse sentimento é um sentimento adequado para aqueles que se dizem cristãos? Será que esse é um sentimento adequado para aqueles que têm Jesus como guia e modelo? Eu acredito que não. Mas qual é a opinião da doutrina espírita a respeito da vingança? Antes de chegar lá, quando eu estava tratando do tema, eu nunca esqueço esse episódio do Chaves, aonde se tornou célebre essa frase do personagem do Seu Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Gente,
Isso aqui é espiritismo puro, né? Porque a vingança ela nunca é plena. O cara que se vinga, o cara que busca vingança, ele está construindo uma ligação com a vítima e ele está sendo algoz. E essa relação, essa união, essa coisa pode durar-se muitas eras. E muitas vezes os motivos são motivos torpes. Muitas vezes são motivos tão pequenos que poderia ser muito bem resolvido através do perdão, que é, na sua essência, libertação. Tanto de quem perdoa quanto do perdoado. Né? Então perceba que a questão da vingança ainda está muito arraigado ao sentimento de posse, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Não é verdade? A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena mesmo. Porque o cara, ou a pessoa, enfim, que vinga-se, ele, como eu já repeti, disse e estou repetindo, ele cria para ele uma tormenta com o outro ser do qual se vingou-se. Por isso que envenena a alma. Né? E possa acontecer que esses dois seres, vítima e algoz, ou algoz e vítima, possa ficar muito tempo estacionado no plano espiritual, em regiões umbralinas, até que o remorso possa nascer nos seus íntimos, para que possa brotar o arrependimento. Mas o que tem a nos dizer a doutrina espírita a respeito da vingança? E nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos os vossos inimigos, que certamente todo mundo aqui sabe que amai-vos todos os inimigos, os vossos inimigos, não é uma máxima da doutrina espírita, é do próprio Cristo, que a doutrina espírita tem como modelo e guia, né? Porque a doutrina espírita, meus queridos amigos, é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita não veio ensinar nada que esteja fora dos ensinos do Cristo, apenas dá a eles complementos, né, na época acertada, no tempo adequado, para que nós possamos melhor compreender Jesus, Deus, o nosso planeta, a nossa condição e quem somos. Então lá, nas instruções dos Espíritos, existe uma mensagem que eu peguei aqui partes para que nós possamos melhor meditar a respeito da questão da vingança. Diz lá o nosso amigo espírito, né, que faz parte da falange do Espírito de Verdade, que eu repito, não é Jesus Cristo, como alguns acreditam, mas João Batista, que estava a serviço do Cristo, como Jesus esteve um dia conosco a serviço de Deus. Por isso houve confusão de que Jesus também era Deus, como há confusão no movimento espírita, acreditando que o Espírito da Verdade é Jesus, quando na verdade ele é João Batista que está a serviço de Jesus. Ponto. E ele diz lá: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. Deve desaparecer. Não será hoje, nem amanhã, nem depois. É com toda a questão de regeneração da humanidade que ela vai desaparecer. Porque o duelo, à época de Kardec, ele estava desaparecendo. E desapareceu. Né? Não existe mais essa coisa de defender a honra, o duelo e tal, não é verdade? Pois bem, assim também deve acontecer com a questão da vingança. E nós estamos a caminho disso também. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Nós não estamos no começo da era cristã, nós estamos no meio. Estamos caminhando para atingir a sua plenitude, né? Estamos no meio, mas antes tivemos lá no início.
Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Né? Obsessão, comunhão, espíritos inferiores, não é verdade? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que na questão das obsessões sempre é um espírito que quer se vingar do encarnado, que teve com ele relações de vidas passadas mal resolvidas e tal. Muitas vezes não. Para haver uma ligação obsessiva de um espírito, não é preciso ter ligação conosco de vidas anteriores. Não. Basta o nosso mau comportamento nessa para que haja uma sintonia. Isso é importante. Né? Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Mensagem forte, meus amigos. Forte, mas necessária. Porque, assim como Cristo, à sua época, ele combatia a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, enfim, a doutrina espírita também, os espíritos amigos, estão aí. Estão aqui, estão em todos os lugares, estão nas nossas consciências, nos cobrando para praticarmos os ensinos que estamos a receber e aqueles que já recebemos. Porque se nós não praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo mediante a doutrina espírita, nós também estaremos sendo hipócritas. Por isso que esse sentimento de vingança não deve caracterizar, nem sequer vibrar os corações dos verdadeiros cristãos e nem dos verdadeiros espíritas. Agora, dos falsos, aí sim vibra. E é uma pena, é uma lástima que isso acontece. Nós encontramos pessoas no meio espírita que dizem: eu não consigo perdoar, eu tenho dificuldade de perdoar. Orgulho. E o que a doutrina espírita também veio derrotar, abolir, excluir do mundo? O materialismo. Né? E quais são as duas maiores chagas da humanidade quanto materialista? Orgulho e egoísmo. Aí a gente encontra espírita que diz: eu não perdoo, eu não sei, não sabe ou não quer. São diferentes. Eu sei de uma coisa, eu não quero praticar. Eu vou responder, porque eu sei. A quem mais foi dado, mais será cobrado. E não temos que ser omissos nem negligentes com a lei divina, tão bem didaticamente explicada através da doutrina espírita. Porque também seremos cobrados por isso. E o nosso amigo espírito continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo a falar da vingança. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírito que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, a do perdão. Vou portuguesar aqui o nome do camarada espírita que enviou essa mensagem em 1862 em Paris, Jules Olivier. A pronúncia do seu nome não é assim, mas eu estou me dando o direito de portuguesar o negócio.
estão meditando como eu meditei e agora estou novamente a meditar? Será que temos o direito de vingar-nos de quem quer que seja? E depois dizermos que somos espíritas? Que temos Jesus como guia e modelo? Fica até feio, né? Não combina. Mas a vingança, meus queridos amigos, no nosso meio social e também aqui no Brasil, nos últimos tempos, ela tem tido outro nome. Ela também é conhecida como justiça com as próprias mãos. A justiça com as próprias mãos é o outro nome da vingança. E por esses dias, é do nosso conhecimento, do conhecimento de todo, esse caso. Esse rapaz tentou assaltar, roubar, furtar uma bicicleta de uma pessoa que é deficiente. E outros dois jovens resolveram puni-lo, vingar-se do ato que não era contra os dois jovens. Mas lembra o que é que o dicionário diz a respeito da vingança? Que quando não é com a pessoa em si, o ato lesivo, né, pode ser com o outro e o outro tomar as dores, fazer a justiça com as próprias mãos, é vingança. E fizeram isso. Um era tatuador, fizeram isso na testa do rapaz, né, marcando ele, envergonhando ele por seus erros, pelo seu erro. Uma coisa tão medieval, né? Me rematou a questão dos escravos sendo marcados, me rematou tanta coisa, mas como diz o nosso amigo Julius, no Evangelho segundo o Espiritismo, a vingança é algo primitivo, inferior, que mostra que ainda somos seres extremamente atrasados, espiritualmente principalmente. Teve quem defendeu os dois rapazes por ter pego o suposto ladrão. E eu sempre saliento aqui aos amigos do nosso grupo Face Espírita que muita coisa me choca, mas me choca muito mais profundamente quando vem dos espíritas, ou pelo menos daqueles que dizem que são espíritas. Porque é inaceitável espírita defendendo uma barbaridade como essa. Eu não vi diretamente defendendo, porque eles sabem que pelo menos os que estão no meu Facebook seriam, por mim, alertados dos seus equívocos. Mas vi muitos acusando, ou melhor dizendo, eu vi muito lamentando a questão de estar, porque foi criada uma vaquinha virtual por pessoas que conhecem o rapaz, amigos, para que fosse removido a tatuagem da sua testa, né? Criticando a atitude, dizendo que era um absurdo, que tinha outras causas maiores para que a questão da vaquinha fosse feita. Mas eu não vi nenhum deles nem fazendo a vaquinha para essas causas que dizem que eram maiores, e realmente existem, nem sequer ajudando essas causas que são maiores. Criticar é muito bom, é cômodo. Agora, o que nós temos aprendido da doutrina espírita? A questão dos nossos erros. Temos aprendido que não somos perfeitos, estamos muito longe disso. E temos aprendido o seguinte, que não temos o direito de apontar para quem quer que seja, né? A menos que o erro seja algo que esteja afetando uma grande coletividade. Não é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina? Você já leu essa parte ou você nunca leu? Você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Não? Começa agora. Começa do princípio, do início. Certamente você será um ser melhor. Moralizado. Não moralista. Porque muitos são moralistas. Quem defende esse tipo de absurdo são os moralistas. Esse Jesus tinha alergia. A doutrina espírita também. Agora, eu faço aqui uma pergunta.
Será que os dois jovens tinham moral para fazer isso? O rapaz? Um rapaz esse que depois se soube que tem problemas mentais e também está envolvido com as drogas? Será que eles tinham moral para fazer? Se tinham, perderam no momento que fizeram. E depois a verdade, né, veio à tona, muitas coisas foram explicadas, esclarecidas em relação a esse caso. E nós ficamos sabendo, eu estou gravando isso hoje, 18 de junho, domingo. Eu já fiz 2 vídeos em relação a esse tema e eu não gostei eu não gostei de como eu me saí em relação e estou fazendo o terceiro, espero ser o último. Pois bem, então, logo que aconteceu, veio isso à tona, domingo passado saiu até no Fantástico, domingo maior trouxe o caso, depois ficamos sabendo disso aqui, que o homem que filmou, o adolescente sendo tatuado na testa, ele já cumpriu pena por roubo. O homem que filmou o jovem sendo tatuado na testa foi condenado por roubo. Que moral ele tinha para fazer isso? Porque é aquela coisa antiga, né? A dominação dos mais fortes contra o mais fraco. Aí fica fácil. Existe até uma música do Bezerra da Silva, né? Você com revólver na mão é um bicho feroz. E por aí vai, né? Quantos não são assim? Eu aprendi uma coisa na vida que é muito interessante. Eu aprendi a ler as pessoas nas entrelinhas. Aprendizado esse também no nosso querido professor Aldo Oliveira. Quando eu vejo pessoas falando muito uma coisa ou acusando muito uma coisa, eles têm tantos esqueletos no armário. Muitas vezes o que acusa no outro é algo que também tem e não sabe resolver. Não quer nem sequer se punir, mas pune o outro. Faz com que o erro do outro, o equívoco do outro, seja um reflexo do seu, daquilo que está ocultando. Eu volto a repetir aqui. Eu fiquei chocado quando eu vi alguns, entre aspas, espíritas, de forma indireta, defendendo a atitude dos dois rapazes. Ora, é lógico que as nossas leis estão todas aí em frangalhos, né? Enfim, mas isso não dá o direito de ninguém fazer a justiça com as próprias mãos. A receita não é essa, a receita é saber votar direito, melhor, acompanhar a política. Eu fico triste também quando eu vejo jovens dizendo assim, eu não gosto de política, né? Eu não me interesso por política e se interessa pela Lady Gaga. Parabéns, é um direito, é um gosto. Mas começa a se interessar por aquilo que realmente vai te afetar de forma direta e indiretamente. A política é uma delas. Kardec, poucos sabem, nós já tratamos disso em outro vídeo áudio do nosso quadro Falando de Espiritismo. Ele fez uma classificação dos espíritas. E eu chamo a atenção dos nossos amigos aqui do grupo e aqueles que por acaso tenham nos encontrado, em quais das classificações de espíritas você se enquadra ou se encontra atualmente, ou a qual você realmente quer pertencer. Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como bem sabeis, 3 categorias bem distintas. Os primeiros, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Tá cheio as casas espíritas. São aqueles que querem ser passista, querem ser médium, querem ver espírito materializado, espírito assim, espírito assado,
mas que não muda sequer uma vírgula da sua personalidade para a questão das coisas nobres. Ficam vivendo as suas vidas medíocres, sem sequer mudar uma coisa, uma de suas viciações, se mudar, transformando elas em virtudes, por exemplo. Ao segundo, os que percebem o alcance moral, mas o aplica aos outros e não a si mesmo. Está cheio também as casas espíritas. São chamados os hipócritas. Ataca todo mundo. Vê o erro, o equívoco em todos. Conserva os deles, mas não muda os seus. Só ataca os dos outros. Tem fórmulas, receitas, dicas para os outros. Para si próprio não tem. Tem dificuldade, tem preguiça também moral de despertar para o bem próprio, para depois, com seus exemplos, alcançar os demais. E aos terceiros, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina, porque a doutrina ela é ciência, filosofia e religião, né? E que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. Esses não são aqueles que negleciam a moral, nem são os que omitem a moral da doutrina espírita. Não. Eles ou praticam ou estão se esforçando por praticar. Este, vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Esta distinção é importante, pois bem explica as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreendermos as atitudes de determinadas pessoas. Ora, o que preceitua essa moral? Amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribui o mal com bem, não tenhas ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos, indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita, daquele que se atém ao fundo e não à forma, do que coloca o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a quem quer que seja e com maiores razões não procura fazer o mal a ninguém. O Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que equivale dizer: fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Solicito-vos inscrever daqui para frente essa divisa em vossas bandeiras, pois ela resume ao mesmo tempo o objetivo do Espiritismo e o dever que ele impõe. Então você, meu amigo, minha amiga, se tinha dificuldades de compreender o que é ser um verdadeiro espírita, tá aí as explicações daquele que tem maior moral para tratar do assunto, o próprio codificador da doutrina espírita, o Senhor Allan Kardec. Vamos além, ainda dentro da questão da doutrina espírita em relação ao mal, em relação à vingança. Nunca devolver o mal com o mal. É isso que Kardec salientou, é isso que os espíritos à época do Kardec salientaram, e é isso que tem salientado também os espíritos, como Emmanuel, que também participou da codificação espírita, porque tem mensagem dele lá, o egoísmo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não só ele, como André Luiz, Sheila, Meimei, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né, Albino Teixeira, Hilário Silva, tantos outros, seja pelas psicografias do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone, do Amaral Pereira e de tantos outros médios confiáveis, todos por uma voz só. E é isso que é importante, porque traz a universalidade dos espíritos. Eles dizem, eles nos pedem, eles até imploram: nunca devolva o mal com o mal, né? Isso é ser verdadeiro espírita. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está
identificando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos. O mal, onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Como isso está faltando, principalmente nas redes sociais, né? São essas atitudes que fazem com que nós possamos identificarmos para os demais como verdadeiros espíritos. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Mas eu vejo pessoas compartilhando coisas que fogem desse roteiro, que fogem dessas orientações do Emmanuel, nosso quinto evangelista. E eu repito, me choca. Mas me choca mais quando vem daqueles que dizem ser espíritas. Aí eu chamo a atenção dos amigos para ver a classificação que o senhor Allan Kardec fez de nós espíritas e perceba onde você se encontra e onde você quer de fato se encontrar. Santo Agostinho tem essa frase que eu acho ela de uma excelente reflexão, enfim. Porque há quem aí acredite na questão do acredita que a sociedade, que existem tantas coisas impunes, vai melhorar quando cada um tiver uma arma, essa coisa toda. E sobre isso também, a gente pode muito bem ver que os espíritos nobres, eles são contrários. Porque essa frase de Santo Agostinho resume tudo o que nós estamos aqui falando, esclarecendo. Se um homem mau te ofende, perdoa-lhes, para que não haja dois homens maus. O ensinamento, meus amigos, é antigo. E nós fomos buscar lá na fonte. Lei de Talião versus Jesus. Vocês sabem o que é a lei de Talião? Procura no Google. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Jesus, nosso mestre, Senhor, guia e modelo, governador do nosso planeta. Quem mais do que ele tem moral para nos ensinar o caminho? Aí está o ensinamento. Mais velho do que as palavras do Espírito Júlia, mais velho do que Kardec, mais velho do que o Emmanuel, mais velho do que o Santo Agostinho. E quantos de nós ainda hoje não damos sequer ouvidos para tais ensinamentos? Porque muitos acreditam que só deve ter o sentimento ou a personalidade cristã nas casas, nos templos, nas igrejas. Saindo de lá, parece que veste outra roupagem e fica se tratando como se fosse alguém comum aos demais, quando na verdade nós não somos, nós não devemos ser, porque as coisas que nos interessam são as coisas espirituais, não como os outros, que nem sequer ligam para elas e só dão valor para as coisas materiais. Acredita que o mundo é um caos, que o mundo não tem jeito, que o mal é dominante, que ele vai se perpetuar, e que o bom mesmo é ser ruim, é ser do mal, que o bem é uma bobagem, é uma besteira. Não é esse o comportamento dos verdadeiros espíritos, né? Então, meus queridos amigos, eu agradeço a atenção de vocês. Compartilhe os nossos vídeos para que eles possam atingir outros e que esses outros possam, pouco a pouco, descobrir o nosso grupo, fazer parte da nossa família Feixe Espírita. A todos eu quero desejar uma excelente semana e que nós possamos, sempre que possível, colocar os ensinos espíritas em prática, né? Que a nossa oração noturna e a nossa oração diurna seja uma única. Pedir aos bons espíritos que nos dê sempre esclarecimento, né? Que nos dê sempre
um alarme que possa nos alertar quando, encantados pelo mundo, nós fugimos dos roteiros espíritas, né? Para que nós possamos fazer a coisa diferente, para que nós possamos colocar no coração dos demais a sementinha da fé e da confiança no futuro. Dizer que esse mundo tem jeito, que o mal é passageiro, que o mal é uma ilusão. E aquele que se deixa iludir pelo mal, um dia acorda. E acorda, infelizmente, mal. E vai ter muito o que fazer as duras penas para se tornar o homem de bem que todos nós estamos destinados para sermos. Alguns, infelizmente, estão estacionados. E a esses também, nós rendemos as nossas orações. Até o próximo quadro, falando de Espiritismo, comigo, Regis Silva.